Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do Colégio Atual, 7º ano. Devido a muitos alunos não terem entendido direito o assunto, eu resolvi fazer mais uma aula sobre expressões algébricas, certo? Expressões algébricas, pessoal, são todas as expressões matemáticas formadas por letras e números, ou apenas por letras ou por números. Olha o caso dessa expressão aqui, 6x mais 8. Isso é uma expressão algébrica com dois termos. 6x é um termo e 8 é um outro termo. 6 é o coeficiente, é a parte numérica desse termo, 6x. 6 é o coeficiente e x é a variável, certo? No caso aqui, o 8 é uma constante, tudo bem? Nessa expressão aqui, 4x mais 2y. 4 é o coeficiente desse termo e x é a variável ou parte literal, certo? Parte numérica, parte literal. 4 é o coeficiente, x a parte literal. Nesse caso, 2y, um outro termo dessa expressão. 2 é o coeficiente, que é a parte numérica, e y a parte literal, a variável, certo? Agora aqui, escrever sobre a forma de expressão algébrica, certo? Por que é que eu quero escrever sobre a forma de expressão algébrica? O dobro de um número dividido pela metade de outro. Eu tenho o dobro de um número, duas vezes um número qualquer. Isso aqui é uma expressão algébrica, onde 2 é o coeficiente e a parte literal. O dobro de um número dividido pela metade de um outro número. Pela metade de um outro número, certo? Estou dividindo o dobro de um número pela metade de um outro número. Isso é uma expressão algébrica. A soma do quadrado de x mais y. A soma do quadrado de x mais y, certo? Isso é uma expressão algébrica com dois termos que só tem, no caso, parte literal, não tem coeficiente, não tem parte numérica, certo? A soma de três termos, a soma de três termos, x mais y mais z. Aqui são três termos, mas eu poderia fazer aqui também, 2x mais 3y mais 2a, a soma de três termos, aí depende de cada um. Um outro caso, a metade do quadrado de x, a metade, quando é metade, a gente divide por 2. A metade eu dividi do quadrado de x, certo? Aqui, 1/5 de y. 1/5 de y. 1/5 é y dividido por 5, certo? Mais um caso aqui, o triplo de um número qualquer somado a 10. Se é o triplo, são 3 vezes um número somado a 10. Isso aqui é questão de treino. Vocês têm que pegar o livro de vocês e darem um treino, tá bom? Vamos lá, Continuando, termos algébricos. Cada parcela de uma expressão, ela é chamada de termo. Olha essa expressão aqui, Eu tenho esse termo, 3a,
eu tenho esse outro termo, 2b, e eu tenho esse outro termo, 8, ó, coeficiente, parte literal, coeficiente, parte literal. Aqui é uma constante com um coeficiente só, 8, certo? Então, nós temos quantos termos nessa expressão? 1, 2, 3. E nessa expressão aqui, nós temos quantos termos? Ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Nós temos aqui 4 termos, certo? E aqui temos quantos termos? Nós aqui, ó, temos 2 termos, certo? 2 termos. Aqui nós temos quantos termos? 2, 3. 3 termos, certo? E aqui temos quantos termos? Apenas um termo, certo? Agora, o que, ó? Um termo algébrico, ele pode ser formado por 2 partes ou apenas por uma. Aqui, ó. Aqui, ó, esse termo aqui, ó, ele é formado por 2 partes. Ele é formado pelo coeficiente e pela parte literal, certo? Esse termo aqui, ele é formado por 2 partes também, coeficiente e parte literal. Só que aqui, ó, eu posso ter um termo só. Nessa expressão aqui, ó, essa expressão numérica aqui, isso aqui é uma expressão algébrica, desculpe, uma expressão algébrica com um único termo. Quem é esse termo? Só a parte literal, certo? Vamos aqui um exemplo com 2 termos. Ó, eu tenho aqui 2y. Aqui, ó, esse termo, esse já é formado por 2 partes, coeficiente e a parte literal, tá bem? Então, quais são as opções? Ou um termo ou 2, tá bom? Pode ser um termo também apenas com a parte numérica. Tudo bem? Vamos lá? Vamos adiantando. Aqui, ó. Termos semelhantes. Ó, os termos de uma expressão algébrica são semelhantes quando as partes literais forem iguais. Ó, aqui, ó, parte coeficiente, parte literal. Coeficiente, parte literal. Esses termos são semelhantes porque essas partes literais são iguais, ó. Aqui a parte literal é xy, aqui é xy. Aqui é MP, aqui é MP, certo? Então, quando é que um termo quando é que os termos são semelhantes? Quando as partes literais forem iguais. E quando acontecer isso, nós podemos reduzir esse termo a um só, apenas na soma e na subtração, certo? O que é que acontece? Nós vamos reduzir esse termo aqui a um só. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar os sinais, ó. Esse sinal aqui é de adição. Aí, se é de adição, eu venho aqui, ó. Só vou mexer nos coeficientes. Vou realizar as operações com os coeficientes. Aqui, ó, eu tenho 6 mais 3. E a parte literal eu conservo, que é AB. Agora vamos lá. Quanto é 6 mais 3? 6 mais 3 são 9. 9AB. Olha o outro caso aqui, ó. As partes literais são iguais? São. Então eu posso efetuar a adição ou a subtração. Qual é o sinal daqui agora? Menos, ó. Prestar muita atenção ao sinal. O pessoal quer fazer a coisa sem prestar atenção ao sinal. Vou lá para os coeficientes, que são as partes numéricas. 5 menos 3, ó. 5 menos 3.
e conservo a parte literal, xy. Quanto é 5 menos 3? 5 menos 3 são 2. Conservo a parte literal. Mais um exemplo aqui, ó. MP, que é a parte literal. Essa é igual a essa é. Quais são os sinais? Ó, aqui eu tenho um sinal de mais, eu tenho um sinal de menos. Então, vamos partir para os coeficientes, ó. 7 mais 6 menos 9. 7 mais 6 menos 9. E conservo a parte literal, que é MP. Vamos lá? Quanto são 7 mais 6? 7 mais 6 são 13. E 13 menos 9? 13 menos 9 são 4. Ó, 4 MP. É apenas isso, pessoal. Faz a operação de acordo com o sinal e apenas com o coeficiente, com a parte numérica. A parte literal conserva. Tudo bem? Outro caso aqui, ó. Sentenças matemáticas. As sentenças matemáticas, pessoal, elas envolvem números e elas podem ser verdadeiras ou falsas, certo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Ó, assim, só pensando, o triplo de 4 é 20. 3 vezes 4 são 12, não são 20. Então, é uma sentença falsa. Vamos lá aqui, ó, um exemplo. Ó. 6 vezes 3 são 18. Aqui, ó. 6 vezes 3 são 18. São. Se está certo, é uma sentença verdadeira. Outro exemplo aqui, ó. O dobro de 5 são 15. 2 vezes 5 são 15? Não, 2 vezes 5 são 10. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó. 10 somado a 8 são 20. 10 somado a 8 são 20. São 20? Não, não são. 10 somado a 8 são 18. Então, isso aqui é falso. Certo? Vou botar entre parênteses aqui para vocês entenderem melhor. Outro caso aqui, ó. A metade de 20 são 10. 20 dividido por 2 é igual a 10. Se é igual a 10, é uma sentença verdadeira. Certo? O quadrado de 5. O quadrado de 5 são 20. O quadrado de 5 são 20, é uma sentença. O quadrado de 5 são 20. Não é verdade, é falso. Por quê? Porque o quadrado de 5 são 25. O quadrado de um número é ele vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5 são 25. Então, aqui é falso. E o triplo de 2 são 6. 3 vezes 2 igual a 6. É a sentença. O triplo de 2 são 6. Isso é verdadeiro. Então, é uma sentença verdadeira. Certo? Vamos seguir adiante. Ó, nós temos aqui agora o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Para terminar, o valor numérico de uma expressão algébrica. Ó. O valor numérico de uma expressão algébrica, ele é obtido após a substituição das variáveis por números em uma expressão algébrica. Vamos para exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 6x mais 2y menos 3z. Para x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 4. Então, o valor numérico dessa expressão eu vou conseguir
quando eu substituir esse valor de x pelo valor numérico que eu estou dando aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, 6 vezes mais 2 vezes menos 3 vezes, ó. Eu vou pegar aqui, ó, pessoal, sem pressa, eu vou pegar aqui, ó, o x, onde está x, eu vou substituir x, é quem aqui no caso? 2, ó. E aqui, ó, y é quanto? Y é 3, y é 3. Se vocês prestarem atenção, eu estou substituindo, ó, onde está a letra, pelo valor que eu dei, ó. E z é quem? Z são 4. Ó, fazer passo a passo, pessoal. Primeiro, vamos lá, ó, substituir o valor de x. x2, y3 e z4. Agora eu faço a operação. Quantos são 6 vezes 2? 6 vezes 2 são 12, mais quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 são 6, menos quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 são 12. Ó, qual vai ser o resultado aqui? 12 mais 6 são 18, 18 menos 12 são 6. Então, retomando, ó, valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado obtido após a substituição das variáveis por números em uma expressão algébrica. Substituição das variáveis por números em uma expressão algébrica. Vamos para o outro lado aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. 5, vou substituir por A, 2, vou substituir aqui o B. Quem é A? A, nesse caso, são 10. Quem é B? B, nesse caso, são 15. Ó, vamos lá. 5 vezes 10 são 50, menos 2 vezes 15 são 30. E quanto é 50 menos 30? 50 menos 30 são 20. Se vocês fizerem assim devagarzinho como eu estou fazendo, não tem erro. Deixa para se apressar quando estiver sabendo bem, tá bem? Voltando, expressão algébrica, ou expressão numérica é conseguida quando a gente substitui a variável por números. Vamos lá? Outro caso aqui, ó. 7m menos 2n. Vou substituir, ó. 7m vezes 2n. Quem é m? M é 3, ó. M é 3. Quem é N? N são 2. Vamos lá? 7 vezes 3 são 21. E 2 vezes 2 são 4. Opa, desculpe, N aqui é igual a 1, ó. N aqui é igual a 1. Desculpe. N é igual a 1. 7 vezes 3 são 21. E 2 vezes 1 são 2. E quanto é 21 vezes 2? 21 vezes 2 são 42, certo? Retomando, valor numérico, você substitui a variável por números. Ó, a variável é substituída por números. 7 vezes 3, 21, 2 vezes 1, 2. Para terminar aqui, pessoal, vamos lá. 3 vezes x vezes y dividido por 2 vezes n. Como é que consegue o valor numérico? Quando substitui a variável por números. Quem é x? X são 4. Quem é y? Y são 2. Quem é z? Z,
Opa, quem é N? N são 3. N são 3. N são 3. Ó, vou apagar aqui. N são 3. Desculpem aí, viu? N são 3. 2 vezes 3. Vamos lá, ó. 3 vezes 4 são 12. E 12 vezes 2 são 24. Dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. Certo? Quanto é 24 dividido por 6? A resposta são 4. Então, é só isso aí, tá bom? Obrigado, boa tarde. As atividades vão seguir também, viu? Tem atividades.